Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao sétimo episódio e último dessa primeira temporada do Que Uma Breja Une Nada Separa. Começar aqui a nossa entrevista de sexta-feira para agradecer todo mundo que participou nesses últimos 7 sextas-feiras, todas com entrevistas muito legais, muito divertidas. E para fechar com chave de ouro, a gente vai conversar com o Rafa, que é um dos meus professores favoritos da vida, ele já está aqui. E Rafa é muito divertido e vai ser muito legal conversar com ele. Espero que vocês gostem. É claro, tem aqui lugar de perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante todo esse trajeto. E pega uma breja, senta que tem muita história pela frente, tá bom? Vou chamar o Rafa. E aí, Paulinho, Lorenz, Magda. Boa noite! Boa noite, meu querido. Como é que E você aí? está? Eu tava ouvindo você falar aqui no comecinho, falando de trajeto, falando todo bonito. Quando você era da aula, Sabe, você né? não falava assim, não. Comunicador, né? Faculdade vendo. fez alguma coisa pra boa. Vou Como é abrir que você aquela tá, família. meu querido? Eu tô bem demais. Fico muito feliz de você ter aceitado esse Eu tô convite, viu? tentando ao máximo. Aliás, aquela cabeça ali de trazer a sua no espelho? É a minha. Ah, então tá bom. Achei que era o Arthurzinho, já ia mandar um abraço pra ele também. Não é, ele tá lá Quando no ele quarto. aparecer aqui também pra Eu dar vou um mandar, beijo. eu vou mandar, vou mandar. Tá bom. Até o final da live ele aparece aqui. Você tá bom? Eu tô bem, tô graças a Deus. Aliás, tô Que bom. blogueiro hoje. Olha isso aqui, ó. Eu não Nossa podia terminar minha Senhora. vida de blogueiro sem um ring Como light. pode? E, ô, Rosinho, vou pedir até perdão logo de começo, porque eu ia fazer a live aqui com o celular apoiado. Mas eu tô ainda carregando minha bateria no celular e ele tá meio travado. E aí eu tenho que segurar o celular na mão. Então vou ter que gesticular com uma mão só. Mas Tudo bem, isso aí é o depois de eu vou menos. tentar apoiar. Beleza. Meu irmão tá aqui, aliás, ó. Acabou de entrar. Cadê? Daqui a pouco ele aparece. Ah, tô vendo que ele entrou aí agora. Mande um abraço Ó. pra ele. Eu sinto muitas saudades da turminha dele, inclusive. Rafa, Diga. primeiramente, já agradecendo, já agradeci a segunda vez aqui por você ter participado, porque é algo muito importante para mim. Fico muito feliz que você esteja aqui. Aí, Sim, senhor. como de praxe, o começo das minhas entrevistas de sexta-feira, ela começa com uma pergunta simples, assim, de responder. E aí eu passo para ti, assim, quem é Rafael Lomasi? Tipo, como você se apresenta para as pessoas? Se Meu vira, Deus filho. do céu. Eu não me apresento geralmente. Sou tímido demais, eu não falo com ninguém. Deve ser sim. Bom, o Rafael Lucena é um cara muito animado, muito divertido. É um cara brincalhão que gosta de rir. É meu irmão. Eu ouvi o seu irmão. Que gosta muito de uma piada, gosta muito de uma brincadeira, que gosta muito de pessoas. Aliás, o que eu mais sofro nessa pandemia é a falta de pessoas, de contato. Mas é uma pessoa que tenta se divertir, é um biólogo apaixonado por biologia, apaixonado por vida, apaixonado por estudo, apaixonado por música. E eu acho que sou isso. Que bom, é bom que você se resumiu muito bem. Fico feliz, parabéns. Muita coisa cara, pra falar, né? Muito ruim. É bom demais. Assim, é esse tipo de convidado que a gente gosta, que não para de falar. E Então, tá bom. Ótimo. voltando assim, lá atrás, assim, a gente conversou muito pouco, para quem não sabe, o Rafa foi meu professor e tal. A gente conversou muito pouco assim sobre o seu passado e tal, mas eu me lembro muito bem que o seu primeiro amor, assim, não era diretamente com a biologia, né? Como que foi a sua infância? O que te fez ser a pessoa que você é hoje, assim? Quais foram as suas maiores influências, digamos assim? Olha, para biologia você tá falando, né? Não, pra vida, assim. Se você quiser ficar falando aqui, eu vou só ouvir. Vixe, Maria, então senta, porque falar Tá é uma bom. coisa que eu sei fazer muito bem. Eu tô afastando um pouco o ring light porque eu percebi que a minha testa, que já é um pouquinho considerável grande, tem um brilho gigantesco nela, então eu tô afastando ela um pouco. O Ferraioli que tá assistindo, que falava na minha testa, eu falo da testa dele, do nariz dele, eu vou bater contra agora. Então, eu gosto muito, eu sempre quando foi assim pequeno, eu gostava muito de bicho, sempre gostei muito de bicho. Na época eu comprava umas cartelas que vendia com os bichinhos pequenininhos, bichinhos de inseto, inclusive. Jogo do bicho, né? Sempre curti. Tá bom. O que é? Que desconfiança é essa? Nada não. Pode continuar. E aí eu sempre curti muito. E aí, mas assim, nunca pensei que isso fosse alguma coisa futura, que eu pudesse viver a vida com isso ou coisa parecida. Então
E aí, quando eu comecei no ensino médio, né, quando eu comecei a ideia de pensar o que fazer da vida, eu comecei a pensar em medicina. Eu sempre curti muito medicina, sempre curti muito estudar. No meu terceiro ano eu era bem nerdão, extremamente focado, só estudar, 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 estudar. Obviamente, biologia sendo a minha matéria preferida. E eu segui nesse caminho no meu terceiro ano para tentar medicina. Quase consegui. Meu primeiro ano de cursinho foi um fiasco, mas ainda era para medicina. E aí, no meu terceiro ano, eu tentei focar assim, na minha cabeça por que eu queria medicina. E aí, o motivo pelo qual eu queria medicina na época era por conta de células-tronco, que né, na época do meu vestibular era uma coisa que estava bombando o tempo inteiro, falando de célula-tronco. Maiana Zatz, uma pesquisadora fabulosa, que era uma inspiração minha, com certeza, além dos meus professores de biologia, que eram também inspiração. E só que aí eu percebi, quando eu fui meio que caçar sobre ela, eu descobri que ela era bióloga. Eu falei, pô, eu gosto tanto de célula-tronco e a mulher que eu mais idolatro hoje é bióloga, por que diabos que eu tô com essa coisa de medicina, né? E aí foi no meu terceiro ano, meu segundo ano de cursinho, terceiro ano vestibular, que eu falei assim, pensei melhor aqui, eu acho que eu quero biologia. Fui para biologia, consegui passar na Unifesp e me apaixonei por ela, me apaixono até hoje pela biologia. Sou muito feliz de ter escolhido essa profissão, muito feliz de ter guiado para isso. E hoje é uma das minhas grandes, eu acho que é o top 3 de paixões, com certeza absoluta. Não sei qual seria o terceiro pódio, mas música e biologia com certeza está no primeiro e segundo lugar aí. Que legal. E Rafa, aí falando assim, a gente vai falar Só uma coisa, antes de você continuar perguntando, cadê? Filho, você tá ainda, eu já tô voltando, já tô na terceira já. Bom, agora... Amém, amém, a nós. O negócio é o que uma breja... saúde. O que uma breja une, eu não sei o que lá, e eu não trago uma cerveja? Eu já estou tomando aqui há tempos já. Fiz o roteiro dessa entrevista tomando. Vou continuar. A gente vai falar bastante sobre o percurso, até quando a gente se conheceu já como professor do Abaco, mas eu queria já trazer um ponto de que assim, você sempre sempre teve esse negócio de ser professor, de ser comunicador, de ser, sabe assim, você sempre foi essa pessoa animada, assim, porque eu vejo que, assim, eu jamais vou mentir aqui pra galera que tá assistindo que eu era o aluno que sentava na primeira cadeira e ficava lá, caralho, olha essa mitocôndria, sabe assim? Tipo, nunca fui. Mas ao mesmo tempo eu sempre gostei da sua aula, porque você sempre foi muito animado e tal. Enfim, sua vez de falar, falei. Então, eu sempre gostei de ensinar, mas eu nunca achei que seria uma profissão que eu ia ter como principal da minha carreira. Como eu gostava muito de biologia na época, eu gostava muito de laboratório, de genética, etc., eu achei que a profissão que eu seguiria seria dentro de laboratório, ou dentro de indústria, coisa assim. Quando eu estava na faculdade, a gente fundou a empresa Júnior. E eu adorava aquele negócio de conversar com pessoas, de conhecer pessoas e clientes, e não sei o que, de novo lábia, né? Conversando de novo. E eu achei que eu ia trabalhar com essa parte de indústria, com parte de empresa. E, por eu gostar de ensinar, eu teria como uma segunda profissão, como um hobby praticamente, dar aula. Então, assim, nunca foi minha primeira opção. Eu falei assim, eu não vou fazer biologia para ser professor. Aliás, era até uma ideia meio preconceituosa de falar assim, todo biólogo, físico, não sei o que, é professor, vai virar professor. E não é bem assim, né? A biologia ela tem um leque gigantesco para você fazer um monte de outras coisas. Mas em 2012, eu tive uma greve na faculdade. E aí, nessa greve da faculdade que deu uma parada, deu uma mobilizada, foi o ano que eu comecei a dar aula num cursinho popular. Então, a gente fundou um cursinho popular pela faculdade. Tinha uma escola pública na frente assim do prédio que era alugado para a gente estudar, que eram uns alunos que não podiam pagar por um cursinho. Então, a gente fez um cursinho solidário, que é o CUPUD, e aí eu comecei a dar aula por lá. E aí, rapaz, aí o pernilonguinho da educação me picou e nunca mais eu fui igual. E aí eu me apaixonei por aquilo. Tive um feedback muito legal. Eu lembro de 2 momentos maravilhosos quando eu comecei a dar aula lá no cursinho, que foi um que, por conta da greve, muitos professores acabaram não podendo ir mais dar aula. Por quê? Porque eles estavam dando aula para alunos. E alunos gostam mais de uma aula de outra e esperam mais uma aula que outra. Só que aí tinha, por exemplo, um professor que estava fazendo a graduação que morava lá na PQP em São Paulo.
Aí o cara pegava condução, o cara pegava metrô para ir para Diadema. Quando chegava em Diadema para dar uma aula de matemática ou física, por exemplo, os alunos todos tinham vazado. Então eles começaram a desistir. E nessa desistência, meio que desorganizou quem é que estava realmente dando aula, quem não estava, e meio que falaram assim, não tem nenhum professor de biologia, e colocaram uma outra professora na época. Coitada, nem sabia. E eu cheguei na hora de dar aula e todo mundo já tinha ido embora. Eu falei, mas que caceta, cadê o pessoal aqui? Ele falou, não, Rafael, porque falaram que você não ia dar mais aula. Não, eu falei, não, vou manter, firme e forte. Conversei com o pessoal do Cupud e voltei. E nesse intercalar, eu tinha que passar um conteúdo, que era fisiologia, que cai muito no vestibular. Uhum. E eu falei pro pessoal assim, galera, se vocês... na semana que vem... Caiu um gato aqui, vocês viram isso? Olha lá, acabou de chegar no hospital. E casa de biólogo é assim, né? Que do nada caiu um gato do matagal. E aí eu cheguei, eu cheguei pra eles e falei assim, pessoal, na próxima aula, eu vou dar a minha aula, que seria do roteiro, só que eu vou dar a aula que eu daria na semana passada. Se vocês aguentarem uma aula dobrada, beleza, eu continuo. Se vocês não aguentarem, eu dou minha aula e acabou por aí. E eu fiquei muito feliz que eu falei assim, galera, acabei meu conteúdo de hoje. Irei dar o conteúdo da semana passada. Alguém vai ficar? Todos falaram que eu vou ficar. Puta, cara, aquilo foi pra mim uma coisa que até eu fiquei nervoso, sabe? Tava dando aula normal e aí eu fiquei nervoso, tipo, putz, eles estão gostando da minha aula. Eu tô feliz que eu tô fazendo um resultado legal, sabe? E o segundo momento que chegou uma menina pra mim e falou assim, depois da FUVEST, ela chegou pra mim e falou assim, Rafa, não passei para a segunda fase, não vou conseguir passar a segunda fase da FUVEST, mas eu gabaritei biologia, foi graças a você, não sei o que lá. E aí, nossa, eu babão do que eu era, chorei, foi engraçado, hein, cara? E foi o segundo momento que eu falei, por que não seguir a vida de professor? E aí esse bichinho me mordeu, e aí desde então praticamente não parei, porque em 2013 eu continuei, só que em 2013 era o ano do meu TCC. Aí dei uma parada no meio do ano pra frente, eu parei. E em 2014 encontrei o estúdio. E aí em 2014, até então, eu não parei de dar aula, seja virtualmente ou pessoalmente, né, presencialmente, eu não parei de dar aula. Que da hora. Aliás, Rafa, quem não conhece, sabe que o Juan foi meu aluno só por um semestrinho. Que foi por isso que a gente se conversava pouco. Porque o Dudu, queridíssimo, que também é outro professor maravilhoso, ele saiu lá do colégio, e aí eu fui tomar a vaga de biologia lá que ele tomava, e aí eu conheci o Juanzinho nesse intermeio aí. E é muito louco, porque foi um semestre, só que ao mesmo tempo pareceu muito mais, assim, porque foi uma conexão muito forte que todo mundo fez contigo, né? Foi muito rápido, assim. As aulas pareceram muito mais tranquilas, sabe? E, enfim, eu queria conversar, se você já introduziu, falando que você conhece o estúdio em 2014, e parece muito momentâneo conversar sobre educação à distância, sobre questões, cursinhos online e tudo mais, por conta de tudo que está acontecendo. E um dos principais fatores de trazer você aqui era para trocar essa ideia sobre dúvidas que eu tenho sobre exatamente isso, porque é como se o estúdio está voando agora, não é dúvida para ninguém. Muita gente mais conhece você por conta do estúdio do que pelas contas das aulas presenciais que você dá, das escolas e tal. Mas como que foi isso para você ver, ter essa coisa de você, ao mesmo tempo, dar aula na sala de aula e, ao mesmo tempo, dar aula no estúdio e ver o estúdio crescendo, assim? São aulas diferentes? Como funcionava isso? Nossa, totalmente, cara. Totalmente. Assim... E é até engraçado, porque quando eu comecei a dar aula em 2012, era um aspecto, né? Era uma turma bem pequena, era uma única sala, era uma vez por semana. E quando eu entrei no estúdio, eu voltei com esse aspecto de dar aula, então eu fiquei aquele tempinho lá de 2013 parado. E aí só em agosto de 2014 que eu retomei para dar aula. Então eu fiquei praticamente um ano sem dar aula. E quando eu voltei para o estúdio, primeiro que era um aspecto totalmente diferente, porque eu estava dando aula em uma sala fechada, com uma câmera na minha frente e o cara que mexia na câmera do lado, só. E aquele negócio de feedback de falar, vocês entenderam? Não tinha, né? Porque a câmera não vai me responder. Então, assim, era toda uma pegada totalmente diferente, até aspecto de visual, de a lousa tá bem mais legível, caramba, quatro, a gente ia pegando no tranco. E eu não manjava nada disso. Então, assim, quando eu comecei com essa parte de videoaulas, gente, eu vou ficar mexendo no cabelo o tempo inteiro, tá? É um tique. Tudo bem.
E o Juan não vai fazer isso nesse momento. É, careca, velho. Foi bom. E aí eu foi aprendendo no tapa, assim. Então, até as minhas primeiras aulas no estúdio eram horrorosas. Eu assistia assim e falava, meu Deus do céu, como alguém me contratou por isso. E aí eu fui aprendendo aos poucos. E foi em 2014 que eu entrei. Aí em 2015 eu comecei no Abaco como plantonista. Mantive em 2016 esse plantão. E em 2017 eu voltei a dar aula. Nervosíssimo presencialmente. Era só para salas de cursinho. E nesse momento, nesse período que eu comecei a voltar a dar aula presencial, eu acho que eu ainda preferia o estúdio. Porque por mais que a sala do cursinho de 2017 era maravilhosa, era uma sala de cursinho que eu gostava muito, tinha muitos alunos do terceiro que estavam lá que eram fabulosos, que eu gostava de um carinho gigantesco, eu sentia que no estúdio eu já estava mais adaptado. Eu já estava lá desde 2014 até 2017, então já estava uns 3 aninhos aí, já mais adaptado ao estúdio. E em 2018, quando eu voltei a dar aula para vocês, no ensino médio, eu percebi que é uma diferença total, porque no cursinho eu dava uma aula por semana. Então você não tinha aquela... Por mais que eu tivesse empatia com alguns alunos lá, você não tinha aquele carinho, você não tinha aquele negócio de ver todos os dias no corredor. E quando eu voltei a dar aula para vocês no ensino médio, nossa, eu como pessoa mudei. Isso eu digo com certeza. Eu me tornei uma pessoa muito menos fria, eu me tornei uma pessoa muito mais emotiva. Eu lembro que na época que eu dava aula para vocês, a gente conversava algumas coisas, eu já queria chorar. Eu falava assim, que diabo de É verdade. eu me tornei. Não sei se você lembra, Rua, naquele maldito Metas. Nossa, nem que a fala. Gi chegou e falou assim, o Rafa tá chorando. E eu falei, mas que filha da puta, por que ela foi me apontar nesse caceta? Porque eu tava chorando muito. Eu falei, velho, por que eu tô chorando? E eu não sou muito de chorar em público, geralmente. Em público eu sou mais controlado. O problema é que quando eu desembesto a chorar, eu não paro mais. E eu me tornei uma pessoa muito mais emotiva quando eu voltei ao ensino médio, porque era um carinho muito diferente. Então, um carinho com os alunos é uma coisa que eu tenho... que eu gosto muito de ter, gosto muito de estabelecer esse carinho. E é um carinho que com certeza mudou a minha vida, que mudou o meu estilo de ser. Mas eu não deixo de falar que as videoaulas são muito legais. Eu gosto muito do perfil de videoaulas. Ele é um fluxo que eu gosto de fazer. Ele é uma forma de didática, uma forma de dinâmica que eu me acostumei e gosto de fazer também. Então, são gostos diferentes. São momentos diferentes. É claro que, assim, hoje, 2020, pandemia, é muito difícil falar de videoaulas falando assim, pô, a videoaula é muito mais legal do que presencial, caralho, não sei o que. Porque é muito difícil. Então, assim, a quem já está acostumado com videoaula, maravilha. São momentos diferentes, né? Mas nesse momento, cara, eu pego, por exemplo, os alunos que eu tenho hoje presencialmente, eu fiquei com eles praticamente 3 meses. Porque eu mudei de colégio esse ano exatamente. Falei com eles 3 meses. Eu criei um afeto muito gostoso por eles. Um afeto que, assim, eu achei que ia demorar muito mais tempo. Mas é um afeto de 3 meses e agora voltou tudo para EAD, para online, para a distância. E é muito diferente. É muito ruim não ter esse contato o tempo inteiro, sabe? Inclusive para criar o vínculo. Então a gente tem um vínculo de 1 ano. A gente fez um semestre, pelo menos, de vínculo. Sim. E isso, isso falta. Isso eu acho que falta muito. Entendo. Assim, eu vejo, pelo que eu lembro, assim, né? Porque já faz 2 anos que eu me formei, né? Mas pelo que eu lembrava, é muito louco, né? 2 anos. Mas o ponto que eu quero levantar é o seguinte. Era muito nítido para mim, as aulas que você dava, que você não tinha muita paciência e nunca teve comigo, por exemplo, assim. E tá tudo bem, mas eu via que, tipo assim, você dava a sua aula, a luz tava linda e maravilhosa, parecia uma obra de arte lá, e a gente ficava lutando, e aí parecia de uma hora para outra, assim, o Rafa acordava e dava aula, assim, sabe, assim? E aí a aula vinha, começava e todo mundo ficava assim, ó, por uns 15, 20 minutos da aula e ninguém abria a boca e a aula rolava, assim. Era uma coisa que
assim, eu não eu escuto muito pelo que eu estudo e tal, e aí você entendendo do estudo trazer a sua visão ainda melhor, mas eu vejo muito como se a aula hoje ela tem que ser muito mais um espetáculo do que certamente um professor falando, né? E eu vejo muito isso em você, porque desde sempre foi sempre assim, sabe, o Rafa de ser, sabe? Filho da Então, puta, se você me fizer chorar hoje, você vai ficar muito não, fudido, não, porque eu não. sei que você mora aqui do lado de casa, eu vou na porta da tua casa se bater. Não me faça isso. Tá bom, tá bom. Perdão, vou tentar. É. E assim, é muito louco isso, porque, beleza, você começou a dar aula para mim em 2018, você já tinha 4 anos de estúdio. Você acha que esse espetáculo que é a sua aula, ela foi estabelecida e desenvolvida pelo estúdio ou foi o contrário? Bom, primeiro que eu não acho que é um espetáculo. Eu espero muito, eu fico muito feliz desse Vai se elogio. fuder, vai. Muito mesmo, fico muito feliz. Uma das coisas que mais me deixa feliz é ter fazer uma coisa que eu amo e saber que eu estou recebendo alguns elogios favoráveis. Então, muito obrigado mesmo. Mas. Ai, caralho, já quero chorar nessa porra. Não vou chorar hoje. Não vou chorar hoje. Mete cerveja. Vamos lá. O estúdio sim me ajudou totalmente, porque pensar que eu comecei a dar aula em 2012 para uma mini turma, assim, não me ajudou em criar um professor, né? Então, o tempo criou um professor. E o estúdio, com certeza, me ajudou muito com isso. Então, mas eu acho que vale muito a prática, a mão na massa. Eu acho que professores bons não nascem professores bons. Os professores bons têm um dom de dar aula. Só que ser um bom professor é prática. Então, assim, não tem essa que o cara acordou num dia e falou, vou ser professor e é um professor incrível. Não, ele tem que ter prática. E o estúdio com certeza me ajudou nessa prática, nesse dar aulas constantemente para melhorar um perfil de aula, um perfil de lousa, um perfil de jeito de dar aula. E vai muito da manha do momento. Então, assim, a minha aula no estúdio é diferente da minha aula no ensino médio. A minha aula do ensino médio é diferente da minha aula no cursinho. A minha aula, quando foi no Abaco, é diferente da aula que eu estou dando agora no Colégio Santo Américo. Então, assim, são aspectos diferentes de aula, são jeitos diferentes, mais dificuldades em um aspecto, menos dificuldades em outro. Então, assim, é muito da prática. Então, assim, e muito de ouvir também, eu acho. Eu lembro até hoje, quando eu estava foi em 2018, quando eu entrei, eu acho que foi em 2018. Eu tinha a turma do primeiro F. Não sei se o pessoal, você, inclusive, está olhando. Ó, o Stefano do Colégio Santo Américo está me ouvindo aí também. E eu lembro que em 2018, uma turma do primeiro F, eu estava dando uma aula que era um pouco mais pesada, geralmente. E quando às vezes eu pedi um assunto na prova, às vezes eu pedi um assunto que era de muita matéria. Então, por exemplo, biologia tem coisa pra caceta. Então, às vezes a gente pesa muito na mão e às vezes a gente não percebe. E eu lembro que a turma que era do primeiro F, que era a Amanda, a Bárbara, quem mais que eu lembro aqui? Deixa eu ver se eu lembro. Que na teoria é a galera que tá no terceiro agora, que é a idade do meu irmão. Isso, que estão se formando agora, que eu queria muito ficar com eles, inclusive, mas isso eu conto depois em breve. Mas eles chegaram para mim e falaram assim, Rafa, a sua aula é muito rápida, a sua aula é muito, você fala muita coisa, às vezes a gente não tem nem tempo de respirar, e a sua prova foi muito pesada, você cobrou muito assunto. E eles deram isso na lata da mim. E eu parei e falei assim, olha, gente, desculpa, tá bom. Tipo, acho que um bom professor também leva um pouco da humildade dele. E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer para as minhas aulas, que eu acho, às vezes, um erro de alguns outros professores mais antigos. É de ter aquela coisa no coração deles de achar que o professor é o inalcançável. É aquele cara que está subindo no palanque e ninguém pode chegar perto dele porque o cara é foda. E, eu digo isso para alguns alunos, eu acho que eu não sei para quantos eu disse para poucas pessoas, mas é bom que essa live está aqui, porque pelo menos 33 pessoas vão ouvir isso que eu vou falar agora. A única diferença que eu tenho de outros dos meus alunos se chama tempo. Só. Então, o tempo que eu tenho é maior do que a maioria dos meus alunos, porque eu sou mais velho que eles. Então, se eu tenho, quantos anos você tem, Juan? Já esqueci. Eu tenho 19. 19. Então, eu tenho, no mínimo, 11 anos mais velho que você. Você vai fazer 20 esse ano? Não, fiz 19 esse ano.
Então, eu tenho 11 anos mais velho que você. Uhum. A única diferença do patamar que eu alcancei hoje, do patamar que você está hoje, se chama 11 anos. E eu não posso me dar o privilégio de falar que eu sou melhor do que você, porque eu nasci antes. Porque eu nasci 11 anos antes. Uhum. Então, isso alguns professores fazem de achar que são um bambambam, e aí ficam fazendo essa ideia de ninguém me alcança e minha aula é perfeita. E eu lembro de novo dessa história do primeiro F, porque quando eles falaram assim de que a minha aula era rápida, eu falei, puta, desculpa, foi mal. Eu vou fazer de outro jeito. É claro que eu dei uma comida de rabo deles também. Eu falei assim, mas vocês nunca falaram. Vocês aproveitaram para falar isso agora, depois da prova. Depois da prova, né? E foi fodida. Mas assim, foi um negócio que eu cheguei, conversei, a gente se acertou, eu parei minha aula e falei, e aí? Acharam tudo bem? O que vocês têm de dúvida? E foi maravilhosa a nossa relação depois. Tanto como o primeiro F, tanto como o segundo F, que eles se dividiram um pouco. Mas, assim, foi uma conversa. Então, assim, acho que professor ele também tem que ter o tempo da manha que eu falei para você. É o tempo de você dialogar. De falar assim, pô, a minha aula tá ruim. Não tô sentindo essa manha de vocês. Me digam aí o que vocês acham que é bom. No Santo Américo agora, que eu tô dando aula online também, que eu tô dando aula gravada, a ideia também é essa. Então, às vezes, a gente faz umas reuniõezinhas e eu falo aí, galera, tem que estar precisando. Eu lembro que a gente fez uma reunião com a coordenadora e falou assim, Rafa, as aulas gravadas estão legais, mas está faltando aula ao vivo, aula Zoom. Agora a gente tem, até pelo próprio roteiro lá do colégio, a gente tem aula Zoom toda a aula. Então, assim, pô, legal, cara. Então, vão me dando esses feedbacks mesmo, porque é necessário. Então, eu quero melhorar pro meu, entre aspas, cliente, que é o cara que eu tô dando aula. Eu não quero puxar a saga de coordenador, orientador, o cara lá 4. Porque se eu tô felizmente agradando meu cliente, que é o meu aluno, entre aspas, eu tô fazendo um bom trabalho para quem tem que fazer, que é o meu aluno. Então, acho que isso vale muito. Eu acho que na hora que a gente vai dar aula, assim, sabe? Tá certo. O que eu penso, assim, como eu tô na faculdade, então não tenho tanto contato com cursinho, ensino médio e tal, mas o que eu vejo é muito dos professores e dos alunos também tendo que se reinventar por conta não só do que está acontecendo da pandemia, mas de todo a atmosfera que é a sala de aula hoje, né? E o que eu queria perguntar para você agora, e aí você fala, como você vê as aulas no futuro, assim, não só, esquece pandemia, eu perguntei isso para o Jota também, porque assim, eu vejo muito o próprio perfil de aluno e perfil de professor mudando, e isso não só ensino médio, cursinho, faculdade, não. É o perfil de gente que a gente sabe? A gente tem um problema muito, muito sério com, tipo, retenção de atenção, sabe? Tipo, é muito difícil a gente conseguir manter a nossa atenção com uma coisa só, porque tem muitos estímulos de várias coisas acontecendo. Então, como você, que por mais que tem muita experiência já dando aula, ainda é um professor, entre aspas, muitas aspas, tá? Com todo respeito, novo, como você vê o futuro daqui pra frente, sabe? Como você vê que vão ser as aulas? Bom, vou trazer primeiro o aspecto que você tocou no assunto, que eu achei legal de comentar. Atenção. Pedir atenção em sala de aula é uma coisa. Porque você sabe quem está prestando atenção, você sabe quem não está, e você sabe quem puxar a orelha. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, mas você sabe quem é. Às vezes eu estava no celular, mas eu estava prestando atenção. Até fazia umas perguntas, às vezes. E do nada você estava deitado com a cabeça para baixo, e do nada surtava, acordava o Juan, que tinha baixado a entidade do sei lá do quê, e o cara me perguntava uma coisa. Eu falei, meu, você não tá prestando atenção, não acredito que você tá fazendo uma pergunta dessa, Juan. Filha da puta, enfim. E aí eu chegar... Então, assim, a atenção é uma coisa muito difícil de ter em videoaula, porque você tem que ter um feeling. E uma coisa que eu tenho, de novo, felizmente, graças ao estúdio, de perceber esse feeling, de ter sido ensinado também, é saber que vídeo, até pra gente, cara, vídeo é uma coisa que se você vê o tempo de duração. Por exemplo, a nossa aula presencial, vai lá, copia aí. Você tava lá copiando, do nada chegava e falou, vou começar. Pum. E aí eu começava a dar aula. Você não tinha tempo de chegar e falar assim, puta, o Rafa tá começando agora. Deixa eu olhar aqui meu relógio para ver quanto tempo que tem para terminar a aula, para saber exatamente o tempo preciso que ele vai dar essa aula. Não, a aula fluía. Quando o cara clica no meu vídeo para ver a minha aula, ele sabe que tem lá, 20 minutos de aula, 15 minutos de aula. Isso desestimula para um cacete. Então, até para os meus colegas professores que estão tendo que gravar a aula nesse período, uma dica que eu dou sempre para vocês é façam 3 vídeos de 5 minutos, mas nunca um de 15. Mas, Rafa, é a mesma coisa.
Não é. O cara que vai ver 5 minutos de cada aula, ele vai falar assim, porra, beleza, legal, vou ter 5 minutos de cada aulinha, posso dar um intervalinho entre elas de um respiro, e depois eu mando ver no meu caderno, copio meu caderno. Se o cara vê 15 minutos e fala assim, puta que eu pariu, 15 minutos de aula, caralho, esse professor não cala a boca, não sei. Não tem um respiro. Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal de falar para o pessoal que está fazendo essas aulas. Agora, quanto a... O que era a outra pergunta que agora eu esqueci? Puta, velho, eu tô tomando cerveja. Você também, né? Mas a outra pergunta, calma que eu vou ler aqui. Como você vê as salas no futuro? Como você vê daqui pra frente? Boa. Nóia, desgraçado, eu tô esquecendo tudo já, mano. Ah, meu filho, continua. Eu já tô acabando. A primeira cerveja já tá no fim, já tá a segunda aqui me esperando. É isso. E agora, minhas aulas no futuro, cara, então, uma coisa que eu percebo, até nas reuniões que a gente tá tendo com os professores, coordenadores, que eu acho que acelerou um processo que já era previsto, que é o tal do ensino híbrido. Então, assim, cara, hoje a gente não vive sem tecnologia, a gente não vive sem internet. O aluno, uma coisa de novo que essa ideia do inalcançável, que eu tento ao máximo tirar em minhas aulas, é cada vez menos inalcançável. Porque se você vai dar uma aula e vai falar assim, olha, eu vou dar uma aula super importante aqui, como se fosse o único profissional e única fonte de saber, o aluno chega lá, pega o título da aula, joga no Google e sabe tudo. Ele joga em qualquer lugar, ele acha que você vai falar de aula. Então, assim, se você não tem um diferencial, o aluno vai saber aquele conteúdo se ele sentar a porra da bunda na cadeira e estudar. Então, o ensino híbrido, ele tem uma ideia que eu acho interessante, porque ele não deixa de fazer com que o presencial seja importante, e para um cacete. O presencial cria relações, o presencial ele cria um aspecto social que é imprescindível. Ele cria o feeling de professor de saber quando o aluno está pegando, ele cria o feeling do aluno de falar assim, quero falar com esse professor, quero conversar mais com ele. Então, eu acho que ele é imprescindível, acho que essa é a palavra. Mas ele também cria esse aspecto do tipo, a tecnologia também é foda, tá? Vamos ajudar, vamos fazer com que a tecnologia seja a nosso favor. E aí vão ter atividades online, vão ter aulas online, mantendo-se, por mais que sejam que a pandemia tenha acelerado. Então, assim, o ensino híbrido, às vezes a gente tem a ideia, aliás, que eu tinha, de ensino híbrido metade aula online, metade aula ao vivo. Mas não, um se complementa, na verdade. O ensino híbrido, ele é chamado de metodologia ativa, em que a gente provoca o aluno de uma forma, seja presencial, seja à distância, e que o outro tipo de ensino que complementa o primeiro, ele vai ajudar em todo o aprendizado. Então, é a mesma coisa que eu chegar e falar assim, olha, Juan, vamos lá, eu vou te dar um desafio aqui online para você saber por que essa planta aqui é verde. Se vira aí. E aí você vai lá meter a sua cara nos estudos, meter a sua cara na pesquisa, eu te dou umas fontes lá para online e você se vira. E aí, presencialmente, eu quero ver as respostas de você e aí eu explico, olha, isso aqui que você falou é errado por conta disso, isso daqui é errado por conta disso. Então, são sempre aulas complementares. O que eu acho negativo, ao meu aspecto, é porque, de novo, a gente ainda está, às vezes, pedindo ao aluno uma maturidade que depende da videoaula, que talvez ele não tenha. Então, assim, eu acho que eu já fiz alguns cursos online, e sentar a bunda na cadeira e assistir a aula até o fim, fazer um curso para conseguir um certificado, é difícil pra cacete. É muito difícil. E eu já tô cavalo velho aqui de querer estudar. Então, um aluno de ensino médio para fazer a mesma coisa, às vezes não tem esse nível de maturidade para realmente forçar a estudar. No entanto, eu acho muito interessante porque o aspecto de mexer com a internet e falar assim, ó, você mexe com a internet toda vez, vamos usar ela a favor, é muito legal. É um negócio que eu acho que realmente pode revolucionar a educação e vai forçar professores que se achavam inalcançáveis a ter que sentar a bunda na cadeira e estudar de novo. Porque, de novo, como eu falei, metodologia ativa, aula invertida, PBL, o caralho a 4 tem umas porradas de metodologia ativa, não é um negócio que simplesmente o cara vai dar a mesma aula dele de sala de aula.
Uhum. Então, assim, é muito difícil. Então, o cara vai ter que ler livro, o cara vai ter que estudar de novo. Aliás, nessa pandemia aqui, que o que eu mais estou sendo é consumista, comprei livros desses negócios aí para entender um pouco mais, porque eu não sei. Eu não sei mesmo. Então, a gente tem que se reinventar, o que vai ser ótimo para as novas gerações assim de professores que querem se interessar, vai ser maravilhoso. Mas é difícil. Não é um negócio de dia para o outro que vai conseguir, não. É um negócio que vai ser implementado aos pouquinhos. A pandemia acelerou esse processo, empurrou a gente para esse negócio de aula online, ensino híbrido, mas que uma hora ou outra ela viria. Sim. Cara, eu juro que eu não quero te fazer chorar, de verdade. Mas a gente vai traçar um pouco para um papo que é mais futurista da coisa, assim. Agora eu já tô bêbado, eu acho que eu não choro mais. É isso. A ideia é assim. Para quem não sabe, o Rafa, esse último ano, ele saiu do Abaco, que era a escola que eu estudei, para ir para outro colégio. E aí, depois você fala dos motivos e tal. Mas eu queria perguntar para você que, por mais que tenha 30 anos, e que, de certa forma, é pouco, mas também não é muito, quer dizer, eu fui muito prolixo agora, né? Desculpa. É pouco, mas você entendeu, né? Você fez sentido na sua cabeça. É isso. O que eu quis dizer é que, tipo assim, o que você quer pra sua vida, assim, pra frente, assim, sabe? De tipo, porra, você de uma hora pra outra, você tava dando aula pra cursinho popular, e aí depois estude, aí cursinho, ensino médio, e aí tá indo, assim, sabe? O caminhão, ele tá andando sem inércia, assim, sabe? Mas o que você vê pra frente? Você quer dar aula em universidade? O que você quer ficar onde você tá? O que você vê? Até vou te contar um negócio muito legal. Quando eu cheguei aqui em casa e falei pela primeira vez para minha mãe, a minha mãe é um doce de pessoa, eu amo a minha mãe ela é uma fofa, mas eu lembro até hoje, e ela é porra louca também, eu acho que se ela tivesse aqui, ela falaria na cara isso, que eu falei assim, mãe, eu gosto muito de biologia, eu acho que eu quero dar aula, eu gosto muito de ser professor, eu acho que eu vou ser professor. Aí ela olhou para mim com aqueles olhinhos assim de mãe, né? Aí eu falei assim, vai falar uma palavra bonita. Tá? Ela falou assim, Rafa, tá bom, mas você sabe que você vai passar fome, né? Eu falei, fodeu, minha mãe tá falando isso pra mim, eu tô fudido da minha vida inteira. Aí eu falei, bom, mãe, tá bom, é o que eu gosto de fazer. Acontece. Aí ela falou assim, então assim, se você gosta de ter uma vida luxuosa, que meus pais eles são muito bem de vida, eu tive uma vida muito privilegiada na minha vida inteira. E ela falou assim, então você gosta de uma vida luxuosa, você vai ter que se contentar com menos, não sei o que. Eu falei, não, tá bom, mãe, eu gosto desse negócio, eu vou fazer esse negócio. E hoje eu sou muito feliz de ser uma pessoa que ganha bem, eu não vou mentir, não. Eu sou uma pessoa que desde o hábito eu estou ganhando muito bem, sempre consegui pagar os meus luxos, pagar as minhas contas, e fazendo um negócio que eu sou apaixonado. Eu acho que eu sou uma das pessoas que eu me considero assim, eu não gosto muito de me elogiar, e aliás eu fico até muito encabulado quando eu sou elogiado. Uhum. Mas uma das coisas que eu mais falo de mim é que eu sou um puta de um sortudo do caralho. Porque eu faço a coisa que eu amo fazer, eu sou apaixonado por dar aula, eu sou apaixonado por ensinar, e eu tô bem com isso. Eu fico feliz sendo reconhecido sentimentalmente, sou feliz sendo reconhecido financeiramente, então eu gosto muito disso que eu faço. Uhum. E eu gosto muito do perfil de ensino médio. Então, assim, por mais que... Quando eu me formei como bacharel, né? Na Unifesp a gente só consegue bacharel. E aí eu falei assim, eu posso fazer agora a licenciatura para dar aula, por exemplo, em ensino médio, para dar aula em fundamental e etc. Ou mestrado para dar aula em faculdade. Falei, não, faculdade deve ganhar melhor, vou fazer o mestrado. E aí eu saí do bacharel e fui fazer o mestrado. E quando eu estava no fim do mestrado, aliás, ao mesmo tempo que eu consegui o mestrado, eu comecei no estude, e o vocabulário é diferente, a forma como você fala, como você age é diferente. E desde que eu comecei essa parte do perfil ensino médio, eu não deixei de gostar. E aí me fugiu a ideia de querer faculdade. Então, até depois, esses últimos tempos, quando eu estava no Abaco, eu lembro que aliás, antes de começar no Abaco, eu estava como plantonista só no Abaco, não tinha ainda a previsão de ser professor. E eu fiz um concurso para um outro colégio em Santo André Grande, que eu esqueci o nome agora, o Linneu. Uhum, sei. E eu fiz um concurso lá, para tentar aula lá.
E ele falou assim, Rafa, por mais que você tenha um currículo legal, então não sei o quê, e tenha ido bem na prova, você não tem licenciatura. Falei, puta que eu pariu, eu preciso. E aí eu fui, meti as caras. Você teve aula com o Tio I? Não, não tive. De física. Ele também fez licenciatura junto comigo. E aí eu tirei minha licenciatura para continuar em ensino médio e mestrado. Então eu sempre fui muito... Eu não sabia que eu ia ter essa paixão gigantesca pelo ensino médio, mas tive. E hoje eu não pretendo ir para mestrado, para faculdade. Eu gostaria de manter as minhas aulas em ensino médio, porque é um grupo que eu gosto. É um perfil que eu gosto de diálogo, é um perfil que eu gosto de até aprender. Porque, como eu disse, né, vocês sabem muito mais coisas do que a gente por conta da geração de vocês. Então, por exemplo, tecnologia, vocês manjam muito mais do que eu. Mas, então, ter essa reciclagem de sempre gente jovem para que eu dê aula, me ajuda também a renovar a minha cabeça, me ajuda a renovar, a aprender coisas novas. Então, eu pretendo realmente ficar no ensino médio. Eu gosto muito desse perfil. E quando você comentou aí do Abaco, né? Um dos motivos principais pelo que eu queria continuar no Abaco, além de, assim... a minha panelinha de professores, a Andréia, a Pátia, a Ludmilla... Nem falo que eu choro também, para. Saudades. Pois é. E esse povo que era a minha panelinha, eu fiquei muito, muito triste de ter deixado eles, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não os deixei porque a gente se conversa praticamente o tempo inteiro, a gente vai mandar mensagem, o Leandro... brother meu de caneco, inclusive. Gosto também, né? Eu ia falar isso agora. Gosto também. Tóquio. E então, assim, a gente não deixou esse contato, mas eu fiquei, assim, o mais que me deixou o coração partido mesmo foi deixar aluno. Então, assim, o pessoalzinho que hoje está no terceiro ano é um pessoal que, nossa senhora, tem uma paixão incrível por eles. Seria a primeira turma que eu peguei desde os primeiros anos até o terceiro, que eu ia praticamente formá-los. Então, assim, foi a primeira batalha de emocional versus racional que eu tive na minha vida, cruel, porque eu sabia que se eu pensasse no racional, o Abaco é um colégio incrível, mas quanto a esse marketing de merchandising, de nome estar rolando com a tua currículo, ter o nome em São Paulo seria uma coisa que, para mim, profissionalmente, eu gostaria muito. Uhum. Então, quando eu tive a proposta para ter o meu nome correndo por São Paulo, eu falei, putz, isso pro meu currículo seria legal. Uhum. E racionalmente pensando. Só que emocionalmente, meu Deus, eu queria muito ficar com esses meus alunos. Eu tenho um carinho muito grande pelo colégio, pelos coordenadores, por todo o pessoal que está lá no Abaco. Eu tenho realmente um carinho gigante por eles. E fico até feliz até de ter conversado muito abertamente com o Rodolfo, de ter deixado até as portas abertas, assim, futuramente, caso a gente converse de novo, assim. Eu tenho um carinho gigante pelo Abaco mesmo, mas eu tinha que pensar nessa ideia de tentar crescer profissionalmente, visto que a educação para professor nesse país não é uma coisa muito favorecida, não é uma coisa muito olhada com bons olhos, inclusive, né? Às vezes a gente até leva o preconceito de professor, é tudo vândalo, tudo grevista, o caralho a quatro, tá querendo coisa, tudo na mamata. Agora na pandemia eles estão fazendo um trabalho super de boa, não estão na várzea agora na porra dessa pandemia, não estão trabalhando mais. E não é assim. Então, assim, quando eu tive essa oportunidade, eu falei assim, meu, esse é o ponto que eu gostaria de chegar. Então, foi uma batalha cruel. No dia que eu pedi minha demissão, eu chorei feito uma porra aqui em casa. Demorei muito para tomar minha decisão. E aí ainda um monte de aluno veio me conversar de novo, aí que eu chorei, feito uma desgraça. Me enchi praticamente a piscina que eu tenho aqui de lágrimas. Foi muito difícil mesmo. Mas fico feliz de novo de ter mantido esse elo gigantesco que eu tive com muitos alunos e que até hoje eu converso, vejo o seu irmão aí, que até hoje eu estou conversando com você, que está aí desde 2018 conversando com a gente. Eu tive a honra de ter vários ex-alunos que se tornaram amigos. Então, o Heitorzinho aí que toca comigo lá nas músicas. Hoje eu tenho ele como família e eu tenho vários ex-alunos que hoje são grandes colegas, grandes amigos, gente que eu quero trazer aqui em casa, sabe? Então, é um negócio que eu tenho, essa união que eu acho muito legal. Que eu acho muito legal mesmo. É muito louco, assim. E eu juro pra você que parece muito que, assim, era muito nítido na minha cabeça quando a gente começou a se conhecer e dar aula, e você me dar aula e tal. Eu falava, pô,
o Rafa tem uma idade parecida com a gente, então a proximidade parece ser mais simples, né? Me senti mais jovem. 10 anos de diferença, mano. É isso, entendeu? Mas não é só isso, cara. Tipo, é muito... deu pra ouvir isso no que você disse de não querer ser aquela coisa inalcançável, de como você procura isso, esse relacionamento, e é muito louco, assim. A gente teve aula por pouco tempo perto do que você deu aula pro meu irmão, mas é muito louco como o meu irmão gosta de você e eu também gosto de você. E já tomamos umas bastante depois que a gente se formou, assim, e é muito louco continuar tendo essa relação. E antes da gente passar para a parte final da nossa entrevista, que é onde eu faço... Mas já? Não, nem terminei minha segunda cerveja. Não, você vai ter que tomar, filho, não tem essa não. Eu tenho que virar agora, então. Assim, o que eu queria agradecer para ti, principalmente, e de certa forma não é um agradecimento, é mais uma admiração mesmo, sabe? Porque, puxa, é muito louco, pelo menos, e eu falo pela minha turma, né, do meu ano de 2018, a gente já se viu no aniversário do Gerloff, quando ele passou na medicina, várias vezes que a gente se encontrou, e é muito louco como todo mundo gosta de você, assim, e vejo que, e eu não quero falar pelo Abaco, mas eu sinto muito que você tem um pouco da cara do Abaco, assim, sabe? Porque, tipo, o Abaco, ele é aquela escola que você não estuda lá, você é de lá, sabe? É meio que aquela coisa de, tipo, você é aquilo para sempre, sabe? Então é muito louco isso, e ver a gente mantendo esse contato e sempre tá tomando uma junto é muito legal. E aí agora um agradecimento oficial, assim, eu fiquei muito feliz que você foi na minha festa, velho. Juro, foi a pessoa... Juro por Deus, eu surtei muito naquele dia, eu trabalhei igual um filho da puta, mas eu não consegui agradecer o tanto quanto eu quis naquele dia, mas, puta, ter você lá foi, assim, um presente gigantesco. Eu quase, por um momento, é que eu tô bebendo cerveja, mas eu quase vim beber cerveja com um copinho da festa, que tá aqui, que eu comprei também o copinho amarelo. Esse daí, exatamente, do Valentine's. Tá ali o copo da capivara lá. Eu falei, pô, por que eu não vi com esse copinho? Mas aí falhou. Mas aquela festa foi muito legal também, foi super divertido. Enchi o caneco também, aproveitei pra encher aquele caneco. Então foi muito divertido aquela festa. E foi muito boa. Então vocês também, pessoal aí do Raise, né? Não era? Ou não, vocês já mudaram de nome, já esqueci. Não, é isso mesmo. Então, fizeram uma festa do caralho, foi muito da hora também. Obrigado. É muito louco, porque... E é muito doido, assim, é muito louco, porque, tipo assim, a gente eu nunca tive afinidade com as coisas que definitivamente tinham paixão, assim, do que você falava, de biologia e tal, mas, puta, eu sempre admirei muito o seu lado comunicativo, assim. Você não tem ideia, eu fiquei vendo umas 400 vezes aquele vídeo da nota de R$ 200, que eu rachei o bico lá no estúdio. Perfeito. E isso é muito doido, assim. Caralho, quem não viu, veja, hein? Por favor, ajuda tá maravilhoso. Eu aí pra pagar a janta. Eu acho maravilhoso como docentes, no geral, conseguem ter essa malícia de conseguir trazer um algo além da matéria que eles dão, sabe? Você sempre foi muito magnífico nisso. E agora, chega de encher o saco, vamos para as perguntas rápidas. Aqui, assim, Jesus, bate bola, jogo rápido. É isso. Você não vai ter muito tempo. Por quê? Por quê? Perfeito. Eu acho que vou responder com a voz da Maria Gabriela. Não, mentira, não vou não. Perfeito. Rafa, se você pudesse escolher um cara para estudar pro resto da sua vida, Darwin ou Mendel? Darwin. Tá bom. Eu ia ter um trabalho do caralho, mas Darwin. Tá bom. O que você mais gosta, biologia animal ou biologia humana? Animal. Porque a biologia animal, ela é simplesmente a biologia humana em bichinhos muito mais interessantes. Por exemplo, aranhas. Tá bom. E, por último, mas não menos importante, na sua opinião, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Veio o ovo, porque os répteis, a era dos dinossauros veio antes. Então o ovo veio dos dinossauros. Se a sua pergunta fosse os répteis ou o ovo, ia ficar um pouco difícil aí de responder. Tá bom. Agora, para a parte final, digamos assim, a nossa parte de indicações, para quem está assistindo aqui até o final, agradeço já a sua presença, mas agora aqui é para a pessoa sair daqui com uma indicação do Rafa, do nosso convidado. Então, Rafa, se você pudesse me falar um filme da sua coleção de 800 e tantas unidades, qual seria? Que eu pariu, você pode falar 3 se você quiser.
Eu sou uma bosta pra oferecer filme, porque como eu gosto muito, eu ofereço uma encalhada de filme. Uhum. Mas eu vou tentar oferecer os últimos que eu assisti ultimamente, que são da minha coleção de preferidinhos, assim. Eu assisti esses últimos dias o Sombra e Escuridão, que é um filme velho de dois leões africanos que comia uma porrada de povo lá. Apesar de meio fictício, ele é baseado em fatos reais. Eu acho muito legal esse filme. Deixa eu ver um outro filme agora. Ai, caceta. Agora são 3, você falou, né? Minha Nossa Senhora, que difícil. Eu adoro Marvel pra caceta. Então, qualquer filme da Marvel que vocês escolherem aí, pode colocar na lista. Uhum. Chorei em Guerra Infinita, chorei no cinema. Então, eu acho que tá valendo. Eu acho que agora, já que eu falei em chorar, né? Vale a pena também falar, já que eu gosto muito de música. Eu adoro o filme do Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Assisti no cinema sozinho, tava saindo do Abaco, olha que doido, Juan. Tava saindo do Abaco e aí eu tinha um intervalinho pra voltar da aula de noite. Falei, rapaz, acho que eu vou assistir o Bohemian Rhapsody sozinho. Eu sozinho chorando no cinema. Todo mundo tranquilão, assim, com um casal, sei lá, um grupo de família, e eu lá chorando com a porra do Freddie Mercury, que é um cara fudido, o cara sabia que tinha AIDS, o cara era gay, ele sabia que ia ter preconceito, o cara tinha AIDS, ele falou assim, quer saber? Foda-se, vou dar o meu melhor naquela porra daquele palco, e ele se deu inteiramente naquele show, e eu chorei inteiramente. Se um dia eu for seguir essa ideia de ídolo, se um dia eu tiver qualquer merda, espero muito que eu não tenha, mas se eu tiver qualquer merda, eu ainda vou dar esse espírito que o Freddie Mercury deu naquele último show, pra tentar continuar dando, por exemplo, as minhas aulas. Você é louco, eu quase chorei agora, velho. Nossa, muito inspirador. Puta merda. Rafa, agora, dando uma de intelectual, safado, me fala um livro que você gosta. Só antes, meu querido Juan. O Gi tá aqui falando, porra, Rafa, o Rei Leão. Eu fui assistir com o Gi, o Rei Leão no cinema. Cara, esse foi outro que eu chorei feito uma porra. Porque eu assisti o Rei Leão de 1996, uma bolinha, também no cinema, o desenho. E quando eu fui assistir o filme live action, cara, abriu Circle of Life, tava aí o Giovanni chorando feito uma porra. Aí quando eu falei, vou chorar nessa hora, eu vou chorar na morte do Mufasa. Eu chorei uma porrada de filme. Eu falei assim, pronto, agora o Mufasa morreu, tá tudo tranquilo. Quando começou o Hakuna Matata, eu chorei. Eu falei, não, cara. Falei, não, que é isso? Eu chorando de Hakuna Matata, cara. Eu falei, não, isso é impossível. Enfim. Também quero falar então do Rei Leão também. E o que você comentou agora dos livros, né? Cara, eu não sou... Por mais que eu tenha lido, que eu leia muito, que eu tenho que ler livro de biologia, livro caralho, eu não me considero um bom leitor. Às vezes eu travo muito para ler livro. Mas uns livros que eu gosto muito daquelas trilogias Anjos e Demônios, como que é? O Código da Vinci, eu gosto muito desses livros aí. Mas ultimamente que eu, aliás, comecei a ler, ainda não terminei, que até foi inclusive a indicação da Deia, foi Democracia em Vertigem. Esse é muito que tem um documentário, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Isso. Eu acho que foi esse o livro que eu tava lendo lá. E tem outro que chama, acho que é Samba Brasileiro, ou Valsa Brasileira, alguma coisa assim. É um livro laranjinha fininho, que eu ainda não acabei de ler, porque eu sou um vagabundo. Mas é um outro livro que eu acho muito legal, para uns carinhos que têm um pensamento um pouquinho de esquerda. É maravilhoso, eu gostei bastante. Então, acho que essa é outra indicação que eu dou também. Qualquer coisa, eu mando o nome certo para você e você posta lá. Tá bom, Rafa, pode deixar. Esses filmes aqui e esse livro aqui. Olha, a galera tá pedindo para você cantar, mas antes de você cantar, porque agora você não vai ter opção, o meu irmão tá vindo aqui te dar um oi, e eu queria dizer que você citou o meu autor favorito, que é o Dan Brown, de Código da Vinci, Anjos e Demônios. É o cara que eu mais gosto. Ele é muito foda, E é isso. Eu gosto muito desses livros. Eu até tinha anotado, eu juro pra você, a indicação era um cantor de blues. E agora você vai indicar cantando enquanto eu vou abrir a porta pro meu irmão. Já volto, canta aí. Mas eu nunca, você tá fudido porque eu não vou cantar. Eu vou só falar com o povo, tudo bem com vocês. Eu nem ouvi o que você falou, mas você vai cantar, tô esperando. Por mais cara de pau que eu seja na minha vida... Olá, meu querido Arthurzinho, como é que você tá? E aí abandona. Eu fiquei sabendo que eu tenho esse apelido agora por vocês. Obviamente. Já. Trocou a gente. Por mais que eu tenha abandonado Trocou vocês. A gente. Trocou a gente. Mas eu ainda tenho um carinho gigantesco e vocês estão no meu coraçãozinho. Seu pedido de desculpa, você vai ter que cantar uma música.
Ah, rapaz, então, deixa eu Mano, falar. Por mais cara de pau que eu seja na Fecha a minha porta. vida, cantar é um negócio que me deixa muito tímido, muito. Eu não sei porquê, mas eu não sei nem que música eu vou cantar, rapaz. Eu vou abrir seu Instagram e pegar qualquer uma. Você Ah, permite. meu Deus. Me dá só um minuto. Ai. Ó, a última que você postou. When a Man Loves a Woman. Vai, começa. Pô, essa é impossível. Eu treinei umas 15 vezes pra conseguir cantar essa diabo, porque ela é alta pra um caralho. Então, Deixa eu eu ver queria uma coisa. agora a minha reclamação, na minha formatura você não cantou nenhuma vez. E aí, quando a gente se forma, você começa a cantar. Você é um Calma desgraçado. lá, que no Metas eu dei uma palhinha. Verdade. Não posso negar isso. No Metas Calma que eu dei vou uma arrumar mini uma palhinha aqui. que até a Paty tava no meu ouvido e falou assim, canta pra eles. Ah lá, ó, a Dani entrou só pra ver você cantar. Já Ai, era. não acredito, gente. Ó, aqui, A ó, Dani Drifting Rosada, a Blues. Júlia Carol, que você cantou na colação. Ó, Isso, boa, canta. Eu vou tentar inventar uma musiquinha aqui, vou tentar na minha voz, tá? Vou tentar. Tá bom, então vai. E eu vou ver se eu lembro a letra. Se eu não lembrar e enrolar, falar meio Solange do BBB aqui, me perdoem. Já tá? Vai, né? Vai ser foda. Icy skies of blue, clouds of white, bright blessed day, don't say goodnight. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world. Chega. Rafa, você é incrível. Querido, Queria muito obrigado agradecer. pelo convite, me diverti muito e estou finalizando minha última cerveja, o que é mais É isso. importante. Olha, e aí, a de hoje, porque quando isso aqui passar, você vai ser a primeira pessoa que vir aqui em casa tomar uma comigo. Porque você nunca veio aqui Por tomar favor, porque a gente tá aqui do lado, foi aí na sua casa para levar os livros para esse sem vergonha do seu irmão, que aliás ele veio aqui, em vez de me agradecer e falar assim, o Rafa é incrível, ele veio aqui me falar que eu sou o abandona, mas fala para ele que eu ainda amo ele, amo você demais, o Juan, tenho muita saudade de todos vocês, eu tenho saudade demais do carinho do Bruno Genari, da Júlia Caroba, do Matheus Magda, do Ferraioli, do Puline, de Gui Salinas, Mamuta Aero, todos queridíssimos aí, que eu sinto muitíssimas saudades, tanto dos anos que passaram, tanto do pessoal que ainda está no terceiro ano. Tenho uma paixão gigantesca, amo muito vocês. E é isso. Olha, eu tô muito feliz, sério mesmo. E essa foi a melhor maneira de acabar com isso aqui. Eu tô todo emocionado porque eu fiquei muito feliz que você apareceu e fez jus à personalidade que você tem, que é incrível, tá bom? Muito obrigado. Eu que fico muito feliz, eu fico honrado. E é isso. Até mais. Um beijo, tchau. querido. Até mais. Até a próxima presencialmente agora. É isso. Gente, eu tô todo emocionado, velho. Sério mesmo, eu espero que vocês tenham gostado dessa última sexta-feira do mês que a gente vai conversar. O Rafa é maravilhoso e ele tem muita história legal para contar e me inspira muito até hoje. E se vocês gostaram disso aqui, eu fico muito feliz, tá bom? Um beijo, fiquem em casa e curtem a sexta-feira de vocês como vocês podem, tá bom? Até mais.